Meus irmãos, nós leremos agora a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 7. Queiram ficar em pé para nós fazermos a leitura da palavra. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 a 7. Diz-nos assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Podem sentar, irmãos. Quero falar-lhes nessa noite sobre o tema Consolados para Consolar. Nós encontramos no princípio que eles devem orar. De algum modo, irmãos, ele está aqui agradecendo a esses irmãos, porque esses irmãos oraram por ele muitas vezes como ele pediu. Ele agradece, porque esses irmãos sempre têm orado por ele, e ele diz, irmãos, que não poderia realizar a obra que ele realizou, não fossem as orações dos irmãos. O apóstolo Paulo, no momento dramático dessa carta, no versículo 8º desse primeiro capítulo, diz, meus irmãos, que ele enfrentou uma tribulação tão grande, enquanto pregava o evangelho e organizava igrejas na Ásia, que a sensação que ele teve foi de ter sido provado além das suas forças. E aqui está um homem mostrando da parte de Deus que isso não é possível. Não é possível que um crente seja provado além das suas forças. Mas Paulo é honesto em dizer, foi o que nós sentimos. Nós desesperamos da vida, nós acreditávamos que não seria possível continuar em vida e parecia que era o fim. A palavra de Deus exalta o Senhor ao mostrar que o sentimento do apóstolo Paulo não se confirmou. Ele acreditava que estava passando por uma tribulação que parecia insuportável, mas Deus lhe deu graça para suportar. Aqui então ele diz, irmãos, continuem orando por mim, e eu vou sempre lembrar em oração de vocês. Façam isso, porque o nosso Deus é poderoso para nos consolar em meio às nossas tribulações. É um homem de oração que aqui ora ao Senhor. Veja o versículo 3, ele está orando dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e denomina esse Deus, ele diz, esse Deus é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Se você não puder encontrar consolo em Deus, desista, porque Ele é o Deus de toda consolação. Outro sim, Paulo está dizendo, se você necessita de consolo, isto é, de ânimo, se você necessita de entusiasmo e forças para viver, enquanto você é espremido pelas tribulações da vida, busque a Deus, porque Ele é o Pai de toda misericórdia e o Deus de toda consolação. Lá no versículo 11 desse capítulo, Paulo diz, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito
pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo diz, muita gente ainda vai agradecer a Deus, porque somos beneficiados como fruto das orações de vocês. Que visão, irmãos! Que mensagem necessária para os nossos dias, que são dias de sofrimento intenso. E não digo isso tão somente porque estamos ainda em meio a uma pandemia, um mundo assolado por uma doença que nos é em grande medida ainda incompreensível. Porque pessoas idosas e debilitadas, às vezes, são infectadas e não têm qualquer sintoma dessa doença, e porque crianças são hospitalizadas e morrem, ainda que em número menor do que em outras faixas etárias. Tempo de sofrimento, de dúvida, de espanto. Mas, irmãos, concordemos que o mundo não está fora do eixo a partir da pandemia. O mundo já estava fora do eixo. Os índices de violência urbana já nos espantavam antes da pandemia. Ou você já esqueceu que antes da pandemia você trancava a sua casa, acionava alarme, cerca elétrica, se possível um cão valente cuidando da sua casa, e o seu carro com corta-corrente, com alarme, e você tendo cuidado com o horário em que sai e que volta de casa? Ou você já esqueceu que antes da pandemia também você tinha que lidar com surpresas desagradáveis? Então eu não falo apenas dessa crise sanitária que é terrível, não há como negar, mas eu falo de um mundo que está em desordem, cada vez mais desfigurado, porque o pecado tem multiplicado os seus efeitos desde que o homem afastou-se do Senhor, de quem vinha o equilíbrio, a bênção, a paz, a vida sossegada. Meus irmãos, nesse mundo nós sempre precisaremos do consolo de Deus e precisaremos consolar os nossos irmãos. Esse mundo, irmãos, é um mundo mau. Muitos crentes se frustram porque acreditam que esse mundo é um mundo bom. Na verdade, nós temos alguns momentos de alegria nesse mundo, temos sim, pela graça de Deus. Mas esse mundo é um mundo de dor e sofrimento. Há crentes que se esquecem disso e passam a criar um mundo cor-de-rosa em que tudo vai dar certo. Não, meu irmão, não é verdade acreditar que esse mundo é tão bom a ponto de desejar que se cumpra essa expectativa de que tudo dará certo. Esse é um mundo, meus irmãos, de decepções, planos que temos que não se realizarão, amizades que construímos e que nos decepcionarão, convicções que tínhamos acerca de outras pessoas e que se frustrarão. Nós ainda estamos nesse mundo vivendo sob os intensos ataques de Satanás. Ele é o arqui-inimigo de Deus. Se levanta contra tudo que se chama Deus. Se ele vê um homem crente, ele tentará levar esse homem crente a abandonar a fé. Se ele ver uma mulher comprometida com a igreja do Senhor, ele tentará fazer com que essa mulher considere que é perda de tempo tal compromisso. Nós vivemos num mundo em que somos assaltados pela incredulidade muitas vezes. Sabemos que a palavra de Deus diz que o Senhor alimenta as aves que sequer têm celeiro onde guardar comida, e que o Senhor veste a erva do campo, que nem Salomão em toda a sua glória poderia ser comparado em beleza, em suntuosidade, à beleza das flores. Aliás, ontem mesmo, eu olhei na entrada da garagem do prédio em que moro, para uma bela flor, e eu fiquei em dúvida, irmãos. Tão bela que era, eu disse: Samela, essa flor é artificial? E ela disse: vamos chegar perto para ver. Estava tão branquinha, tão limpa, tão bem cuidada, a forma preservada. Eu achei que fosse uma dessas flores artificiais que todo mundo compra, né, no comércio. Quando chegamos perto, irmãos, que bela flor natural.
e perto dela havia uma outra ainda verde, ainda não estava pronta como aquela. Meus irmãos, realmente, nenhum estilista, nem lá na fábrica do Giovanni e da Soraya, de onde sai coisa boa, irmãos, é possível sair, Soraya, uma vestimenta linda como aquela. Que textura, que brilho, que beleza. Irmãos, eu parei o carro e por alguns instantes nós ficamos ali admirando aquela flor. Samila talvez diga aí no chat que flor era aquela, porque, irmãos, eu sei que são belas, mas eu não sei dizer o nome delas. Eu faltei na aula sobre os nomes das flores, das rosas. Meus irmãos, nós lemos na palavra de Deus que se Deus veste a erva do campo e alimenta as aves, porque nós temeremos o futuro? Deus nos dará a vestimenta e o alimento. Mas seja sincero, eu estou sendo sincero. Quantas vezes nós nos preocupamos pesadamente com o futuro? Como vai ser? Quantas vezes nós ficamos preocupados quando chegamos ao supermercado e vemos os preços altos da alimentação e nos perguntamos, como vai ser no próximo mês? Quando chegamos a um posto de combustível, William, e pensávamos que não haveria como nos surpreendermos mais e fomos surpreendidos mais uma vez. O irmão William, por exemplo, todo dia viaja para trabalhar, todo dia queima gasolina. Meus irmãos, nós somos assaltados pela incredulidade. E por que eu estou dizendo tudo isso? Você precisa olhar para a palavra de Deus e não para os seus sentimentos. Você precisa se basear por aquilo que o Senhor revela em sua palavra e não pelo senso comum. Não espere desse mundo em crise mais do que ele pode dar. Espere que se você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, você não estará sozinho. A vara e o cajado do Senhor te consolarão. Mas que você passará pelo vale da sombra da morte, muitas vezes você passará. Seria desonesto, irmãos. Seria antibíblico dizer a vocês, vocês são crentes, saiam daqui e vocês não enfrentarão problemas. Seria desonesto isso, irmãos. Porque a palavra de Deus não diz que esse mundo mau foi transformado num céu, porque agora somos cidadãos destinados ao céu. A Bíblia diz que nós ainda somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Infelizmente, eu e você nos decepcionaremos, sofreremos, perderemos, nos entristeceremos e nós também choraremos nesse mundo. O que fazer então? Nos entregarmos ao desespero? Claro que não. Olharmos para a palavra de Deus, que aqui no versículo 4 diz que em toda a nossa tribulação é o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação que nos consola. E faz isso com alguns propósitos maravilhosos. Você pode lembrar agora do consolo recebido de Deus nos capítulos mais tristes da sua vida? Eu lembro de alguns desses. Meu irmão, peça ao Senhor que traga à sua memória os dias de luta, as tristezas em que você orou. E Deus trouxe paz ao seu coração, renovo para a sua fé, ânimo para o seu coração abatido. Em toda a nossa tribulação que vamos experimentar nesse mundo, a palavra do Senhor diz que Deus nos conforta. Nós podemos lembrar do passado e dizer, se Deus não muda, nas tribulações do presente, eu preciso continuar contando com o conforto que vem dele. Deus, meus irmãos, que se fez carne na pessoa de Jesus de Nazaré, conhece as nossas lutas, as nossas dores. Como cantamos nessa noite, tu conheces bem as nossas provações. Jesus, na carne, foi em tudo provado, mas não pecou. O que nos assemelha a Cristo, que nós somos atribulados, como Ele foi atribulado aqui em vida. O que nos diferencia, Ele não pecou, nós pecamos. Nós murmuramos, nós nos desesperamos, nós queremos dar um jeitinho com as nossas mãos,
com a nossa sabedoria, nem sempre por meio da sabedoria de Deus. Mas é verdade que nós temos um Deus que se compadece das nossas dores, inclusive porque Ele, por amor, assumiu a carne e experimentou os sofrimentos que nós experimentamos. Rejeição, calúnia, desprezo, foi alvo de inveja, mentira, falsidade. Deus em Cristo conhece nossas lutas, Ele sabe o que nós estamos passando, e sempre que você estiver tentado a acreditar que você não vai suportar, pela fé diga: o Senhor sabe o que eu estou passando, e Ele não me permitirá ser tentado além das minhas forças. Pelo contrário, irmãos, quando Paulo escreve a essa igreja, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz: meus irmãos, não sobreveio a vocês tentação que não fosse humana. 1 Coríntios 10, 13 está dizendo isso. Deus não deu para homens tentações que são insuportáveis aos homens, ou melhor, provações. Mas Deus é fiel. Meus irmãos, a palavra de Deus não mente. A palavra de Deus está dizendo aqui: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu sei, você já foi tentado, ou você é tentado ou tentada, a acreditar que a sua dor nesse momento é insuportável. Não troque a verdade da palavra de Deus pelos seus sentimentos. É somente sentimentos, e sentimentos enganam. Você já acreditou em pessoas e em coisas que se revelaram falsas. Você se engana. Os seus olhos não veem sempre aquilo que deveria ver. Irmãos, eu e minha esposa compramos um veículo da minha mãe no início do casamento. E era uma cor diferente. Eu sempre acreditei que aquele carro era grafite metálico. A minha esposa depois andou me dizendo que ela sempre entendeu que ele era verde musgo metálico. E eu disse: não, Samila, não é possível. Era grafite. Aí eu encontrei outra pessoa que disse: eu também achava que ele era verde. Vocês já passaram por isso, irmãos? E fica essa dúvida. Outro dia minha filha me mostrou algo assim: pai, olha aqui essa imagem. Ela é dessa cor ou dessa? Eu disse: é dessa cor. Ela disse: olha, a maioria das pessoas disse que não é. Eu estava na minoria. Meus irmãos, nós enxergamos com limitações, nós ouvimos, quantas vezes nos desgastamos porque ouvimos algo que não era bem assim. Não é assim, irmãos? Eu ouvi, a pessoa diz: não, não foi isso que eu queria te dizer, deixa eu te explicar. Ah, tudo bem. Conta-se que no momento de crise num reino, um homem muito próximo ao rei, em que o rei confiava, foi aprisionado e estava sendo julgado com a possibilidade de pena de morte. E a acusação era que ele estava se levantando contra o rei e dizendo que as pessoas deveriam matar o rei. E aquele homem disse: não, jamais, vocês me conhecem. Toda a minha vida eu tenho sido um servo leal ao rei. Muito pelo contrário, eu tenho lutado pela vida do rei. E então alguém disse: olha, você escreveu no muro no centro da cidade: matar o rei não é crime. Alguém que escreve isso é condenado à morte em nosso reino. Você sabe disso porque você escreveu. Ele disse: olha, me desculpem, não foi isso que eu escrevi. Eu não nego que essas palavras eu coloquei no muro, mas eu escrevi assim: matar o rei não é crime, gente. É crime. Foi isso que eu escrevi. Matar o rei não é crime. Vocês leram que matar o rei não é crime. Irmãos, os órgãos dos sentidos nos enganam. A palavra de Deus não. Por mais que você sinta que é insuportável, a palavra de Deus diz que Deus sabe das suas lutas. Jesus se fez carne e provou das nossas lutas. E Ele não permitirá que você seja provado além do que você pode suportar. Antes,
junto com a aprovação, Ele dará o livramento para que você tenha um escape. Creia nisso, meu irmão. Deus em Cristo conhece as nossas lutas. Veja o que nos diz o verso 5. Como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Nós estamos unidos a Cristo. Você não quer sofrer, mas Cristo sofreu. Você tem dificuldade com a morte de uma pessoa que você ama, mas Cristo morreu e morreu jovem, e foi condenado injustamente, e foi morto por gente má e pecadora. Você não poderá ser diferente do seu Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que nós estamos identificados com os sofrimentos de Cristo, como Ele foi incompreendido e perseguido, nós somos também. Mas diz também, para a glória de Deus, que a consolação transborda em nós por meio de Cristo. Assim como Cristo foi consolado pelo Pai, nós também somos consolados por nosso Deus. Então, meus irmãos, em meio às tribulações, podemos ter certeza de que Deus sabe o que estamos passando, sabe dos nossos limites, sabe das nossas necessidades e não se nega a nos consolar. Mas Paulo diz mais. Paulo diz que todas as experiências que já tivemos com o consolo de Deus, que nos dão a certeza de que nós já provamos esse consolo, e que a certeza de que Deus conhece as nossas lutas, tudo isso vem para que possamos consolar os outros. Você tem o Espírito de Deus. Se você é um crente em Jesus, você recebeu o Espírito Santo na conversão. E o Espírito Santo é aquele que na língua grega, a língua do Novo Testamento, é chamado de Paráclitos. Ele é o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso amigo, o nosso intercessor. Então, se Deus nos tem dado o seu Espírito, às vezes em que Ele nos consolou, e a promessa de que Deus nos consola, que está na Bíblia, é capacitação do Senhor para consolarmos outros irmãos. Versículo 6, Paulo diz, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Paulo está dizendo, a minha tribulação é para que o Evangelho continue chegando a vocês. Eu sou perseguido por causa do Evangelho, mas vocês podem ouvir do Evangelho, e do Evangelho são salvos. Se somos confortados, é também para o vosso conforto. E Paulo diz, toda vez que meio uma tribulação, eu experimento o consolo de Deus, eu tenho entusiasmo para dizer a vocês, não desistam, irmãos, de servir ao Senhor, não desanimem frente ao opositor, ao perseguidor. Deus me tem consolado e é o Deus de vocês, e consolará vocês, o qual se torna eficaz, e vocês podem suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Tempo de sofrimento, o nosso tempo. É um tempo em que Deus te chama a consolar outros. Como Deus já te consolou tantas vezes. Você precisa ser instrumento de graça nas mãos do Senhor para consolar aqueles que sofrem. Você tem da parte de Deus a doutrina bíblica e as suas experiências com o consolo do Senhor, como preparação para que você console outros. Como o Evangelho é lindo, irmãos. Qual outro livro diria isso? Deus te permite enfrentar tribulações para que você seja consolado. Por quê? Você vai encontrar muita gente atribulada ao longo da sua vida. E aí você vai poder dizer, calma, não se desespere, há uma esperança. Como Deus me consolou, Ele pode te consolar. Deus é vivo e é real. Eu passei por aquilo que você está passando. A primeira igreja batista de Dallas, no Texas, durante muitos anos, algumas décadas, foi considerada a maior igreja batista do mundo. Foi pastoreada pelo mesmo pastor por quase 50 anos. E esse pastor compartilhou, por meio de livros, muitas das experiências que ele teve no ministério pastoral. E ele fala, irmãos,
da experiência de ter visitado um casal descrente que perdeu o filho que ainda era criança. E Deus usou aquele pastor para levar consolo, amparo. E aquele casal acabou se convertendo, foi batizado, tornou-se membro da PIB de Dallas. Tempos depois, um outro casal daquela igreja perdeu seu filho por uma enfermidade letal, filho ainda criança. E o pastor disse que no velório, aquele casal que havia perdido o filho foi lá conversar com um casal que estava experimentando o mesmo sofrimento. E disse para ele somente o seguinte: nós sabemos que está doendo. Disse para aquele casal: nós sabemos que parece insuportável, mas nós estamos aqui para te dizer que com Deus é possível vencer essa tristeza, receber consolo e continuar olhando para frente. Tempos depois, o pastor foi visitar o casal, recém-lutado, e o casal disse: pastor, sinceramente, tudo que o Senhor nos disse não fez sentido, nós não compreendemos, mas nós entendemos tudo que aquele casal disse. E ao chegarmos em casa, nós nos agarramos a isso. Se Deus deu àquele casal a condição de suportar o que nós estamos passando, nós acreditamos que vamos suportar. E o pastor então registrou como uma dessas experiências marcantes ao longo de quase 50 anos, pastoreando a PIB de Dallas. Irmãos, acreditem, em meio às tribulações, nós podemos nos tornar crentes melhores pela graça de Deus. Assim como aquela bela peça de ouro que você usa, que um dia foi levada ao fogo e foi moldada apanhando de algumas ferramentas. Tornou-se uma joia. Mesmo quando nós não entendemos a vontade de Deus. Eu não estou dizendo a você que você entenderá tudo que Deus faz, é claro que nós não entenderemos. Irmãos, há coisas que Deus faz que eu digo: Senhor, eu não compreendo, mas eu confio no Senhor. Certamente, irmão Mário, meus filhos não compreendem algumas coisas que eu digo, mas eles confiam em mim. Aquele remédio de sabor horroroso, até para mim. E meu filho não quer beber aquilo, ele acha insuportável. Quem bebe iogurte de morango tem dificuldade com alguns remédios. Mas eu digo a ele: filho, o efeito desse remédio vai recompensar em muito o sabor ruim. E ele bebe. Porque eu não posso agir assim com Deus, que é aquilo que eu não sou. Deus é perfeito, irmãos. Nem sempre eu vou entender o Senhor, mas eu sei que Ele é o Deus santo e reto, e por isso eu preciso confiar nele. A vida cristã é uma vida pela fé. Se você desistir de viver pela fé, você desistirá de ser cristão. Você não entenderá tudo, eu também não entendo tudo, mas confio no Senhor. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. 2 Coríntios 12, 9. Paulo havia orado ao Senhor, e ele conta, ele diz: Senhor, eu já pedi 3 vezes ao Senhor que retire algo que me incomoda. Aqui ele chama de um espinho na carne. Paulo diz: é algo enviado pelo diabo, é um mensageiro de Satanás que vive me dando bofetadas. Aí em 2 Coríntios 12, 9, Paulo diz: qual foi a resposta de Deus? Porque Deus sempre responde às orações. É que às vezes Ele responde do jeito que nós não queríamos que Ele respondesse, mas Ele responde. A resposta, Paulo diz que foi assim, irmãos: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu nem sempre entendo isso, mas é o que Deus tem para mim. Diz assim: ó, meu filho, muitas vezes você vai precisar ver o meu poder enquanto você está enfraquecido. Então, eu te permito enfraquecer para que você conheça o que você mais quer, que é conhecer o meu poder. Aí Paulo diz assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo: ser consolado por Deus é tão maravilhoso, que eu vou me conformar com o sofrimento para provar do consolo dele. Porque, de fato, irmãos, quem é consolado é quem chora.
Quem nunca chorou, nunca foi consolado, não sabe o que é consolação. Nós podemos crescer na paciência, mesmo quando parece que chegamos ao limite, não dá mais para esperar. Deus não me ouve. Eu já ouvi crentes dizerem isso, e eu não me espantei, porque eu já li isso na palavra de Deus. Servos de Deus dizendo: escuta, ó Deus, quando eu a ti clamo. Eles estão dizendo: Senhor, eu estou clamando, o Senhor não está me ouvindo. Mesmo assim, nós ainda não chegamos no limite. Nas tribulações, irmãos, nós podemos crescer em comunhão com o irmão, porque começamos a orar pelo irmão. E uma grande demonstração de amor por alguém é orar por esse alguém. Crescer na comunhão com Deus em meio à crise. Veja Romanos capítulo 5, versos 1 a 5. Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Está difícil, Senhor, mas eu creio em Ti, eu vou continuar. Está difícil, Senhor, mas eu não tenho para onde ir, eu vou continuar aos Teus pés. Tribulação produz perseverança. E continua dizendo: e a perseverança, experiência, crente robusto, musculatura espiritual rígida. Porque perseverei. Deus forjou em mim um crente experiente, preparado, forte. E continua o versículo 4 dizendo: e a experiência produz esperança. É quando o crente diz: eu já vi isso acontecer, Deus vai intervir na hora dele. Está difícil agora, mas Deus é o Pai da misericórdia, Ele vai permitir o nascimento de um novo dia. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós somos consolados por Deus também para consolarmos outros. Não deixe, querido irmão, não deixe, querida irmã, de telefonar para o irmão atribulado, de visitar o irmão entristecido, de orar por ele ou por ela. Deus, a seu tempo, consolará aquele que necessita de consolo. E nós, em nossas tribulações, ainda que esteja doendo, e Deus nos dá o direito de dizer que está doendo. Os irmãos acham que José não disse a Deus que estava doendo. É porque tem muito crente que acha que a vida de José começou sendo ele o segundo homem mais poderoso do Egito. Não, irmãos. A vida dele começou sendo mal visto pelos irmãos e vendido para os ismaelitas. A vida dele continuou como um escravo que foi lançado à prisão. Meus irmãos, há muita gente que pensa que a vida de Moisés começou sendo ele o grande líder de Israel na caminhada para Canaã. A vida dele começou com uma ordem de um genocida, um faraó que disse: matem todos os filhos meninos das hebreias. Depois ele fugiu para não ser morto do Egito. Só lá na frente é que ele se tornou o grande líder do povo de Deus. Meus irmãos queridos, é tempo de consolarmos aqueles que precisam de consolo. Todo crente em Jesus tem direito de dizer: não estou entendendo. Todo crente tem direito de chorar. Todo crente tem direito de se entristecer. Não é pecado, não é proibido. Mas Deus sempre nos chama ao próximo passo. E Ele, pelo seu Espírito, consola, usa a igreja para consolar e a palavra para reafirmar. A provação que veio sobre você, meu filho, não é insuportável. Pelo contrário, eu te darei o escape junto com a provação para que você possa suportar.
no meu entendimento, o maior escape é o Espírito Santo que nos foi outorgado, que age em nós no momento da agonia e da dor aguda. Consolados para consolar. Esse é o nosso ministério desses dias. Quero convidar o irmão João.